Oi, biologuinhos, tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje a gente vai gravar mais uma videoaula universitária de genética aqui pro canal. E hoje a gente vai falar sobre mutações genéticas. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de mutação genética é o conceito de mutação. Então, o que é? Então, mutação genética é uma alteração no material genético. Então, essa mutação sempre vai acontecer no nosso DNA e ela pode ser de três formas. Ela pode ser, primeiramente, uma mutação positiva, ou seja, uma mutação que vai dar uma vantagem para aquele indivíduo. O segundo tipo é uma mutação que não vai causar diferença. Por quê? Muitas trincas, muitos códons codificam o mesmo aminoácido. E se eu codifico o mesmo aminoácido, eu vou continuar produzindo a mesma proteína. Então, dependendo da mutação, da alteração ali no gene, a gente consegue continuar produzindo a mesma proteína sem mudança nenhuma. E a gente tem os tipos de mutações que acarretam prejuízos, então são as síndromes, algumas doenças que a gente tem. Então, vamos lá, o primeiro tipo de mutação que eu vou falar com vocês é a mutação gênica. Ela acontece por erros na replicação do DNA. Então, no processo de duplicação ou replicação do DNA, acontece algum erro, e aí são mudanças mais pontuais. Aí a gente tem alguns tipos. O primeiro é a mutação gênica do tipo substituição. Então, é quando eu substituo. Então, eu vou substituir uma letrinha do códon. Daí a gente tem a mutação gênica de sentido trocado, que é quando eu troco o aminoácido. Então, aquela alteração que eu fiz no nucleotídeo provocou a troca do aminoácido. Então, antes eu estava traduzindo o meu códon, que são as três letrinhas, para um aminoácido X, e agora eu estou traduzindo para o aminoácido Y. Isso vai alterar a constituição da minha proteína. Aí a gente tem a mutação gênica sem sentido, que é quando aparece um código de parada no meio ou até mesmo depois da onde deveria realmente parar para codificar aquela proteína. Então a gente sabe que cada proteína tem um número certo de aminoácidos e uma sequência de aminoácidos. Se o código de parada está antes do tempo ou depois do tempo, não vai mais codificar a mesma proteína, então aí a gente tem mais um problema. A gente tem a mutação gênica no processamento do RNA. Quando a gente tem um DNA, a gente tem exons e introns. Exons, que são as partes que se expressam, e introns, que são as partes que não se expressam. Entre esses genes, a gente tem uma área que é como se fosse uma área de junção, de transição. Então, é quando acontece algum problema nessas áreas. Hotspot, geralmente o que acontece nesse hotspot é a troca do nucleotídeo citosina por timina. Então, basicamente, eu troco C por T, e aí eu vou ter um problema bem chato de resolver. E aí a gente tem a mutação gênica do tipo silenciosa. Essa mutação, como diz o nome, ela continua gerando a mesma proteína, ela continua gerando o mesmo aminoácido, então tudo fica tranquilo. É aquilo que eu comentei no início pra vocês. Muitas trincas codificam o mesmo aminoácido e aí vai acabar produzindo a mesma proteína sem alteração nenhuma, então dá tudo certo no final. E é muito legal porque essas mutações do tipo silenciosa, elas que geram a nossa variabilidade genética, então ela não é negativa. Aí a gente tem a mutação gênica por deleção. Essa mutação gênica por deleção é quando eu paro de produzir determinado aminoácido, ou seja, eu altero a estrutura da proteína. E aí eu posso ou desnaturar a proteína, depende muito da proteína. Então tem proteína que desnatura com essa falha na estrutura, tem proteína que continua sendo produzida, mas com uma atividade mais baixa, enfim, vai depender muito do que a gente está falando. Deleção deleta aquele aminoácido. E inserção é quando eu insiro uma letrinha. Então, eu tenho uma trinca, uma trinca, uma trinca, uma trinca. E aí, entre a primeira trinca e a segunda, eu vou e coloco um A. E aí, minha trinca vai mudar. Então, eu vou ter uma trinca, aí a segunda trinca vai começar no A. Porque o nosso código, ele não entende, por exemplo, esse A foi inserido aqui, não vou considerar ele, vou deixar ele sozinho. Não, o nosso material genético ele é separado em trincas independentes, pode estar entrando muito A ali, ele vai continuar codificando A. Então, quando eu insiro essa letra, eu acabo mudando, provavelmente mudando o aminoácido que eu vou codificar. Como eu disse pra vocês, vários aminoácidos são codificados por diversos códons, então pode ou não provocar uma mudança naquele aminoácido lá. Agora vamos falar um pouquinho de mutação cromossômica. Como diz o nome, mutação cromossômica ocorre no cromossomo e geralmente na fase de divisão celular
porque ocorre uma segregação anormal. Então, os cromossomos estão ali, e aí na hora que eles vão separar, acontece alguma coisa, e aí ocasiona essa mutação. Euploidia e aneuploidia, que são mutações cromossômicas do tipo numéricas. Então, euploidia é quando eu tenho ou haploidia, que é basicamente a pessoa ser N, então ela não tem a fusão dos gametas, ela não é 2N, ela é N. Ou poliploidia, que é quando a pessoa é 3N, 4N, 5N. Então, em ambos os casos, a gente não tem o desenvolvimento. Então, se a gente tá falando disso, por exemplo, em humano, sei lá, uma pessoa que ficou grávida e o feto desenvolveu uma poliploidia, acaba acontecendo o aborto espontâneo, porque é incompatível com a vida. E a aneuploidia é quando eu tenho não disjunção na meiose dos cromossomos. Então, é o caso da síndrome de Down. Síndrome de Down não tem a disjunção, né? A falha do cromossomo é no cromossomo 21, então é por isso que a gente chama ela de doença 47, XX ou XY 21. O último número é sempre o número do cromossomo que tá dando o problema. E aí, tendo falado desses dois tipos de mutações cromossômicas numéricas, agora a gente vai entrar nas mutações cromossômicas estruturais, que são as mais complicadinhas de entender, mas também não é muita dificuldade, não. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem o rearranjo não balanceado. Quando eu falo de não balanceado, é só pensar. Pensa como se fosse uma conta. Se essa conta não tá balanceada, quer dizer que a balança tá pendendo para um dos lados. Ou seja, eu tinha mais cromossomo antes do que depois, ou eu tenho mais cromossomo depois do que antes. Então, algum lado da balança vai pender mais que o outro. E aí eu tenho alguns tipos de rearranjo não balanceado. O primeiro é o rearranjo terminal. O rearranjo terminal acontece no final do cromossomo. Aí a gente tem o intersticial, que ocorre no meio do cromossomo. A gente tem o crossing over desigual, então quando eu tenho o crossing over lá, ocorre a troca de fragmentos, eu tenho um momento que os cromossomos ainda estão ligados para trocar esses fragmentos. Se na hora de separar esses cromossomos, esse cromossomo roubar essa perninha e vir para cá, ocorre uma separação desigual, esse cromossomo fica com mais material, mais estrutura do que esse. Às vezes tem cromossomo em anel, também é um tipo de rearranjo não balanceado. O cromossomo em anel não dá certo em nenhuma das hipóteses, porque é um cromossomo em anel, mas ele é redondinho. E isso não dá, gente, não dá. Imagina pra fazer divisão celular desse cromossomo, não vai rolar. E isocromossomos, que geralmente um cromossomo normal, ele tem tanto perninhas P quanto Q. Quando eu só tenho um tipo, aí a gente tem também um problema de mutação genética. E a gente tem o rearranjo balanceado. Rearranjo balanceado significa que é a mesma quantidade que tinha antes, eu tenho depois. Então, a balança tá tranquila, tá balanceada, por mais que ocorram vários eventos ali, um cromossomo vai pra lá, outro vai pra cá. No final, a quantidade é a mesma. Então, é isso a diferença entre balanceado e não balanceado. Gente, e não é porque é balanceado que é menos pior, digamos assim, que a outra. O não balanceado, às vezes, dá um problema até um pouco pior do que do não balanceado, dependendo do que acontecer, vocês já vão entender. O primeiro tipo é a inversão, então rearranjo balanceado por inversão, quando o fragmento do cromossomo gira 180 graus. Então, quando a gente vai fazer aquele mapa genético, não sei se vocês já fizeram, a gente tem a parte A, B, C, D, E, F, G, por exemplo, de um material genético. Essas partes têm tamanhos diferentes e tudo mais. E, nesse caso, se vira 180 graus, eu vou ter, por exemplo, AB, C, HGF e assim vai, sabe? Então, dá aquela troca e isso pode causar muito, muito, muito problema. E, por fim, o último tipo de rearranjo balanceado é por translocação. Essa translocação, ela pode ser recíproca, que é basicamente quando ocorre troca entre cromossomos não homólogos. Então, um exemplo que acontece bastante é entre o cromossomo 14 e o cromossomo 8. E tem também o robertsoniana, então translocação robertsoniana, que é quando eu tenho um cromossomo acrossomo e aí ocorre problema, troca, enfim, no cromossomo 14 e 21, que é o caso da síndrome de Down, que é o caso da síndrome de Down também. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer o mais, assim, enxugadinho possível com as coisas mais importantes. Lá no blog tem post, como sempre, sempre falo pra vocês. Eu nunca posto aqui, assim, raramente, na verdade, pode um dia acontecer de eu postar e não ter ainda o post no blog, mas é muito raro disso acontecer, porque eu sempre gosto de fazer um material, assim, se complementar. Então, alguma coisa que eu falo no vídeo,
não estão no post, outras coisas que eu falo no post não estão no vídeo, que é pra um complementar o outro mesmo, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal pra se tornar um biologuinho. Um beijo e até o próximo vídeo!